Então vamos ler a parábola do jovem rico, ou do moço rico, como diz a NTLH. E eu queria pedir que você abrisse suas escrituras lá em Mateus 19, vamos ler do versículo 16 até o 30. Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá. Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas nos céus. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que nós vamos ganhar? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais, e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Eu escolhi esse texto, irmãos, porque ele, para mim, ele marca muito primeiro a inteligência e a sabedoria de Jesus. E ele consegue harmonizar duas coisas muito importantes para mim, que eu acho que vale a pena a gente comentar. Talvez eu poderia estar falando hoje de um outro assunto, porque hoje a gente tem as eleições, mas eu acredito que esse texto vai edificar muito nossos corações. Esse texto fala de um jovem que se aproxima para perguntar a Jesus sobre a vida eterna. Uma ótima pergunta. E esse texto é rico porque Jesus consegue harmonizar duas coisas que são extremamente importantes e que muitas pessoas colocam como se fossem opostas. Mas essas coisas não são opostas. Elas deveriam andar juntos e nos levar a Jesus. E essas duas coisas é a obediência a Deus e a graça de Deus. Algumas pessoas se focalizam muito em que nós devemos obedecer aos mandamentos. Jesus não contraria isso. Mas eles focam na obediência e retiram um elemento que é a graça de Deus que existe no Evangelho, que é a nossa necessidade de Deus.
E ele cai no que a gente costuma chamar de legalismo. Eles se importam em cumprir as regras. Você tem que fazer isso, você tem que cumprir esse mandamento, você precisa fazer aquilo. Mas essas pessoas que se focalizam demais no cumprimento das regras acabam distante de Deus. Existe um outro grupo que se foca muito na graça de Deus, porque Deus é bom e a gente precisa ver a bondade de Deus, e caem numa licenciosidade, numa permissividade de viver uma vida sem santidade e que não representa Deus. E eles vivem uma graça barata, uma graça que não representa Deus, uma graça sem obediência, sem um discipulado a Jesus, sem um preço a ser pago, sem que a gente negue a nós mesmos ou carreguemos a nossa cruz. E a resposta que Jesus dá, quando a gente lê esse texto, ele pode transformar a nossa vida. Independente de você ser um cristão ou se você não é um cristão, a resposta de Jesus pode transformar as nossas vidas. Essa mesma passagem do jovem rico, ela aparece nos evangelhos de Marcos e de Lucas. Se você depois quiser procurar, Marcos 10 fala dessa passagem e Lucas 18 também fala. E vamos falar de cada detalhe dessa passagem, vamos nos primeiros 2 versículos. Certa vez um homem chegou perto de Jesus, versículos 16 e 17, e perguntou: Mestre, o que eu devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Esse homem que foi atrás de Jesus, Mateus nos fala que ele era jovem, ou um moço, como traz na NTLH no versículo 20. Lucas diz que ele era importante na NVI, onde na NTLH, que é a outra versão bíblica, fala que ele era um líder entre os judeus. E Marcos narra essa primeira interação com muito mais riqueza de detalhes. Fala que esse homem, Jesus estava saindo, e ele saiu correndo até Jesus, se ajoelhou na frente dele e falou: Mestre, o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Você imagina a cena? Alguém correndo e se ajoelhando e te fazendo essa pergunta. Vida eterna. O que é vida eterna? A vida eterna, segundo a Bíblia, é uma vida aprovada por Deus, que garante o acesso a um reino que é prometido. O reino é o reino de Deus. A ideia aqui de vida eterna, ela não está desassociada, sem ligação com uma ideia de reino, da existência de uma nova era, de um governo justo, né? Aí um verdadeiro governo justo, né? Não como às vezes a gente enxerga aqui no nosso país, muitas vezes, mas também a vida eterna se refere à salvação de uma destruição vindoura, salvação do pecado que nos domina, salvação de uma natureza que nos prende ao pecado e à falha. E a pergunta é marcada porque o jovem não perguntou simplesmente o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, mas ele pergunta o que eu devo fazer de bom. E esse bom é uma partícula, é um elemento essencial que a gente precisa observar. Marcos e Lucas trazem o texto de uma maneira um pouco diferente. Eles trazem: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Mas Mateus traz um: mestre, o que eu devo fazer de bom? Independente se a palavra bom está antes de mestre ou antes de o que fazer de bom, ou depois ali, o que fazer de bom, a ideia que o ensinamento que quer passar é que aquele homem tinha uma ideia equivocada sobre bondade, ou sobre como avaliar a si mesmo. Esse jovem tinha uma visão equivocada e Deus ajudou ele. Somente um é bom, e esse um é Deus. Só Deus é bom, e a bondade é definida por Deus.
Quando a gente pensa em ir para o céu, e a gente conversa com as pessoas, e a gente conversa até com cristãos, o que você precisa para você ir para o céu? O que um cristão vai dizer? Talvez o cristão diga: seja uma pessoa boa, pratique o bem, né? Fulano não vai para o céu, olha o que ele faz coisas ruins, né? A gente tem essa ideia de mérito para entrar no céu. E Jesus está mostrando para ele que essa ideia de mérito é equivocada. Ninguém tem mérito para ir para o céu. Porque bondade, para chegar ao nível de salvação, precisa ser bondade no nível de Deus. E ninguém tem bondade no nível de Deus, somente Deus. Se a gente quer ser bom, a gente precisa de Deus para ser bom. As pessoas pensam que no cristianismo é preciso conquistar a salvação pelas boas ações. Isso acontece com nós, irmãos, conosco. A gente pensa assim. E muitos judeus acreditavam que existia um ato específico de bondade que garantia que você ia ter a vida eterna. Se você fizesse um sacrifício de bondade, aquilo lá ia te garantir a salvação. E a gente pensa no mérito, na justiça. Mas Jesus dá, como algum jovem uma vez falou para mim, uma voadora no peito da gente. Ele fala: olha, ninguém é bom. A ideia está errada. E eu conversei com a minha filha esses dias. A minha filha tem 7 anos. E eu contei essa parábola para ela. E eu falei para ela assim: filha, ninguém é bom. Só Deus é bom. E quando eu falei isso, eu olhei para os olhos dela e começou a descer lágrimas assim. E aí veio na minha cabeça: que besteira que eu fiz. Ela virou para mim e me perguntou: pai, eu não sou boa? Foi difícil. Eu falei para ela: filha, você é extremamente especial. Papai te ama demais. Mas a verdade é que todos nós precisamos de Deus para ser bom. E quanto mais a gente se aproxima dele, com as nossas orações, com a nossa dependência, a gente transmite essa bondade. Eu acho interessante uma ideia, eu não sei se é uma analogia perfeita, isso é só uma ilustração, irmãos. Mas existem coisas na vida que a gente não pode tocar, mas a gente sabe que ela existe. Porque ela pode ser medida, e ela pode ser sentida, e ela pode ser percebida. E uma dessas coisas que eu acho maravilhosa é a luz. Você não pode tocar na luz, né? Você não sente, olha lá. Você não pesa a luz, né? Mas a luz tem características, né, que você sabe que ela existe, né? Você vê a luz. E a luz também é um efeito que ela pode... se você estiver no espaço, no vácuo, se você jogar luz em cima de uma superfície, você pode até empurrar um objeto através da luz, né? A luz tem um efeito que ela pode se transformar em energia. Eu fiz química e o átomo, né, que é o que compõe todas as coisas, né? Ele tem um elemento que são os elétrons, né? E os elétrons, eles só podem ficar em determinados lugares. Tem lugares que ele não pode ficar. E a maneira deles passarem de um lugar para o outro, às vezes é eles receberem uma quantidade de energia exatamente que ele não pode receber nem mais nem menos, precisa receber aquela quantidade exata. Aí quando ele recebe aquela energia, ele dá um salto e vai para um outro lugar. Mas ele não dá um salto assim, vai andando até aquele lugar. Ele desaparece e aparece lá. E às vezes eu penso assim que a bondade é como se fosse a luz. E Deus é essa luz que coloca em nós. E a gente consegue exercer esse salto e ir a algum lugar. Ou voltar e emitir essa bondade, essa luz de Deus. Eu fiquei pensando nisso, isso é uma analogia imperfeita, mas eu achei interessante porque
A fonte do que é bom é Deus. E eu expliquei para minha filha que ela é uma pessoa muito amada, que faz coisas muito boas, mas que todos nós precisamos depender de Deus. Deus é bom. É Ele quem faz as outras pessoas produzirem a bondade, independente delas serem cristãs ou não. Deus é quem traz a bondade à tona. Ele é a definição do que é bom. Mas tem um detalhe: Ele tem um livre acesso ao coração daqueles que se submetem e que permitem ser moldados por Ele. E aí a gente pode esperar, né? O que eu preciso fazer de bom, Jesus? Então, se só Deus é bom e Ele que garante que a gente faça o bem ou as coisas boas, então está nas mãos dEle e só dEle. De fato tá. Mas Ele não fala: olha, não tem nada que você possa fazer. Ele fala: obedece os mandamentos. Você guarda os mandamentos. Jesus fala: guarda os mandamentos. E você sabe por que Jesus fala isso? Eu acho interessante que a gente pode comparar esse texto com o texto lá em Êxodo, quando se começa a dar os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos. Antes de Deus dar os 10 mandamentos, em Êxodo 19, Ele fala para o povo de Israel: eu vou fazer de vocês o meu tesouro pessoal. Vocês vão nascer uma nação separada para mim, uma nação de sacerdotes, meu povo escolhido. E Ele fala para eles que Ele tem uma promessa para eles. Eles vão ser o povo de Deus. Lá em Êxodo 19. E no próximo capítulo de Êxodo, capítulo 20, Ele fala: não terá outros deuses além de mim. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás. Ele fala os 10 mandamentos. Porque as outras nações vão perceber a bondade de Deus por meio da prática dos mandamentos. Jesus não diz que não é necessário obedecer, nem diz que é pela obediência que a gente vai ser salvo. Mas Ele disse que a gente pode expressar Deus por meio da obediência. E é interessante que o jovem, a primeira coisa que ele faz é perguntar. Ele fala: guarda os mandamentos. E aí ele fala: quais? Já está pronto, né? Quais mandamentos? Do 18 ao 20. Ele fala: que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai e sua mãe, ame os outros como a si mesmo. E o jovem fala: eu obedeço a isso, todos esses mandamentos. O que me falta mais? Jesus aqui está listando o 6º, 7º, 8º, 9º, 5º mandamento. Cita Levítico também, 19, 18, que é amar o próximo como a si mesmo, que Mateus também fala. E a resposta impulsiva daquele homem, jovem e rico, pode soar talvez como a de Paulo, que falou que ele, quanto ao zelo, perseguia a igreja, e quanto à prática da lei, ele era irrepreensível. Só que esse homem não era como Paulo, talvez. Porque ele, ou talvez até seja, mas ele mostra que ele tinha uma insegurança. Olha, eu pratico isso tudo, mas me falta mais o quê? Sabe, ele ainda não tinha certeza se realmente ele era bom o bastante para a salvação. Assim como a noção dele de que as boas ações... ele tinha uma noção errada sobre as boas ações. E ele queria saber como é que ele podia preencher aquele vazio na alma dele. E ele perguntava: o que é que eu preciso fazer além dessas coisas? Você alguma vez já fez essa pergunta para você? O que é que eu preciso fazer para herdar a salvação? Você tem feito essa pergunta? Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu fiz essa pergunta para mim. Eu cresci numa igreja evangélica, desde pequeno, fui lá da classe de escola dominical,
E quando chegou na minha adolescência, eu me entreguei para a vida, para o mundo. Eu pratiquei sexo fora do casamento. Eu usei drogas ilícitas. Eu fumava cigarro. Eu tive uma vida fora dos padrões que Cristo apreciaria. E eu voltei posteriormente à igreja. E eu quis ser salvo. Eu quis me entregar para Jesus. Só que eu não sabia como fazer isso. E eu ia para as igrejas. E sabe que as pessoas falavam: você quer ser salvo, então você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Então faziam lá um apelo na igreja: quem quer aceitar Jesus? Eu sempre levantava a mão e ia lá na frente. E eu orava, e eu gostava de ganhar o Novo Testamento que eles davam. Eu ganhei vários. Mas sabe, aquele vazio continuava em mim. O que eu preciso fazer para ser salvo? Sabe, porque tinha alguma coisa além disso do que ir lá na frente e aceitar Jesus. E aí eu decidi. Eu conheci o conceito do que era um jejum, né, que é você ficar sem comer. Eu tirei um dia da minha semana, eu não fui para faculdade, não fui para curso, eu fiquei em jejum e fiquei em oração o dia inteiro. E tinha uma igreja que falava que tinha a semana das causas impossíveis. E você podia trazer a sua causa impossível. E a minha causa impossível foi: Deus, eu quero saber se eu sou salvo ou não. Já aceitei Jesus tantas vezes, aí aceito outras, mas eu quero ter a certeza. E passado pouco tempo, eu fui convidado para estudar a Bíblia com uma pessoa, e ela me ensinou sobre os princípios que são requeridos, os valores bíblicos que chamam a salvação. E eu dei um trabalho, apesar de eu ter o batismo ter durado só uma semana, né? O estudo foi em uma semana, eu estudei para ser, em poucas semanas eu estudei para ser batizado. Mas eu me lembro muito de quando eu tive que estudar o que era pecado. E eu confessei os meus pecados. Eu falei: olha, eu pequei com isso. E no meu coração eu nunca mais vou cometer um pecado na minha vida, porque eu quero honrar a Deus, e eu não vou nunca mais fazer essas coisas horríveis, essas coisas que afrontam Jesus, que levaram Jesus para a cruz. Eu nunca mais vou cometer esses pecados. E aí uma das coisas que eu precisei fazer na minha conversão foi conversar com a minha mãe, que tinha um conhecimento da Bíblia também, e pedir perdão para ela por algumas coisas. E eu pedi perdão para minha mãe e falei: mãe, eu nunca mais vou pecar. E aí minha mãe virou e falou para mim: filho, eu acho louvável a sua decisão de nunca mais querer pecar, mas você vai pecar outras vezes. E eu falei: nunca, mãe? E voltei nos meus estudos bíblicos e falei para a pessoa que estava estudando a Bíblia comigo: olha a besteira que a minha mãe falou, que eu vou pecar de novo. E ele olhou para o meu rosto com uma cara de amor e compaixão e falou: sua mãe tem razão. Você vai pecar novamente. Você precisa estar sempre dependendo de Deus e lutando contra o pecado. Não quer dizer que a gente deva deliberadamente cometer pecados, mas a gente precisa andar em humildade com Deus e dependendo dele, porque a bondade vem dele e não de nós. Eu li aqueles versículos, tem uns versículos que falam: revistam-se da armadura de Deus, né? Da couraça da justiça. E eu falava: eu vou ser justo com a minha justiça. Só que a couraça da justiça não é minha, é de Deus. É a justiça de Deus que me reveste, e não a minha própria justiça que me reveste. E eu precisei aprender essas coisas. Mas eu me lembro de gravando um vídeo com uns 20 e poucos anos,
falando do vazio que eu tinha, porque queria conquistar as coisas, baseado nos meus méritos. E aquele homem estava equivocado. Não tem um mandamento especial, além dos mandamentos de Deus, que você possa fazer, que garanta para você a vida eterna. Você precisa andar humilde com Deus, obedecendo os mandamentos. Aí Jesus falou para ele: você quer ser perfeito? Então vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres e você vai ter riquezas no céu. Depois vem e me segue. Quando ele ouviu isso, ele foi embora triste, porque ele era muito rico. Jesus aqui não está falando que alguns vão ser salvos e outros vão ser perfeitos, porque ele falou: se você quer ser perfeito, né? Não. Ele está falando que todo cristão, todo aquele que segue a Jesus, precisa buscar esse perfeito. A ideia de perfeito aqui é completo, inteiro, pleno. Tem uma palavra grega, teleios, né? Que também é passada em Mateus 5, o 48, que fala: se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Então, todos os discípulos precisam ser perfeitos, ter uma fidelidade não dividida, uma obediência de todo o coração. Só que aquele homem não podia ter isso, porque tinham coisas que deixavam ele dividido. O que impulsiona esse versículo não é vender tudo para os pobres e ganhar riquezas nos céus, mas o que impulsiona esse versículo é: me segue, vem e me segue. Jesus queria ele por completo, mas aquele jovem não podia se entregar. Ele queria disciplinar a si mesmo para obedecer todas as estipulações exteriores, até mesmo realizar obras adicionais que nem estavam ali. Mas por causa da riqueza dele, ele tinha um coração dividido. O dinheiro dele estava competindo com Deus. E o que Jesus sempre exigiu como condição para a vida eterna foi um discipulado radical e absoluto. Discipulado, a gente fala muito na igreja como sendo o relacionamento entre pessoas. Isso é parte de discipulado, mas discipulado é a condição de nós estarmos seguindo Jesus. E isso é uma coisa vertical, porque Jesus é Senhor e nós somos os seguidores. E envolve você estar rendido, completamente rendido para Jesus. Guardar os mandamentos individuais não substitui uma prontidão de se entregar às reivindicações absolutas de Deus, impostas pelo chamado da boa notícia do Evangelho. A convocação de Jesus nesse contexto significa que a verdadeira obediência à lei, em última análise, é traduzida em discipulado, em seguir Jesus. O foco na vontade de Deus deve culminar em seguir Jesus. Uma absoluta fidelidade a Jesus, com a humildade de uma criança, é essencial para a salvação. Quando Jesus fala para aquele homem: se você quer ser perfeito, vai e vende tudo aos pobres, vai e vende tudo e dá o dinheiro aos pobres. O que ele estava fazendo é como se você pegasse um microscópio e olhasse de perto o coração daquele homem. Às vezes a gente vê uma superfície metálica, a gente vê que é lisa. Nossa, como é liso isso aqui, parece brilhante, né? De tão liso que é. E a gente pega um super microscópio e a gente olha aquela superfície. E você vê que ela é toda cheia de rugas e imperfeições. O que Jesus fez foi isso com aquele homem. Ele olhou para o coração dele com aquela pergunta e colocou à prova. E ele mostrou para aquele homem que ele não seguia o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. A condição que Jesus impôs não revela apenas a ligação daquele homem ao dinheiro, mas mostra que todo o cumprir da lei não tinha valor nenhum para ele, porque não envolvia ele se render o eu dele a Jesus. Eu, quando me converti, eu era um universitário, fazia engenharia química na UFRJ. Eu acredito que Deus trabalhou no meu coração
E mudou muitas coisas em mim. Mas eu lembro que eu era uma pessoa muito orgulhosa e muito orientada ao desempenho. O que eu preciso fazer aqui? E quando... Eu fui batizado em 2001. E naquela época eu peguei uma fase em que a igreja era bem orientada a metas e objetivos. E eu falava, é isso que eu tenho que fazer, então é isso que eu faço. E eu marcava aquele ponto. Só que quando eu interagia com os outros irmãos e falava a respeito da minha capacidade de fazer as coisas, as pessoas se sentiam mal. E eu não entendia por quê. Eu não estou sendo bom. Porque Deus estava distante daquilo. Aquilo mostrava o meu orgulho, né? E até hoje, irmãos, eu luto muito com isso. Eu quero fazer as coisas perfeitas. Eu quero cumprir as metas. Mas eu vejo muito eu no fundo disso. E a minha recompensa nas coisas. E eu gostaria de ser mais entregue a Deus. E quando você quer ser perfeito para Deus, você vai ser imperfeito para o mundo. Quando você quer ser perfeito para Deus, algumas coisas vão ficar incompletas, talvez, na sua vida. Talvez você vá largar suas riquezas, como aquele homem rico se recusou a fazer. Perfeição não é ter tudo da maneira que se veja como eu sou bom em cumprir as metas. Perfeição é estar onde Deus quer e priorizar o que Ele quer. E algumas pessoas vão ter as vidas imperfeitas e vão desagradar pessoas. Vão terminar coisas de maneiras diferentes do que esperavam terminar. Mas vão ser perfeitas para Deus. Não sei se todos conhecem a história, mas por volta de 2003, assim, a nossa igreja passou por uma turbulência grande. Muitos líderes saíram da igreja, muitas pessoas abandonaram a igreja, outras abandonaram até a fé. E eu me senti compelido a servir mais a igreja. E eu, naquela fase, conheci um mestre que tinha um curso de ministério e exigia bastante de mim. Eu falei, eu vou entrar nessa e vou estudar esse negócio. Só que eu estava no meio da minha faculdade de engenharia química. E eu comecei a fazer e estudar. E eu vi que não estava dando para levar as duas coisas. E eu decidi fazer uma escolha. Eu decidi trancar minha faculdade e me dedicar a estudar para o ministério. E quando eu fiz isso, eu me lembro, alguns irmãos falaram, eu tinha que pagar o curso. A igreja não financiava aquilo para mim. E um dos irmãos falou para mim, olha, você tem certeza do que você está fazendo? Amanhã ou depois você não vai ficar amargurado porque você usou o seu dinheiro e usou os seus recursos e a igreja não te apoiou? Eu falei, não, irmão, estou fazendo isso de coração. Mas ele me ajudou a enxergar essas coisas. E eu me dediquei àquilo. E eu demorei muito mais tempo para me formar. E eu usei um tempo para servir em outras capacidades. Eu poderia ter um currículo profissional diferente hoje. Não ter demorado tanto tempo para me formar. Mas eu fiz uma escolha de deixar um lado da minha vida imperfeito, porque eu queria outro lado perfeito. E eu não estou falando isso, irmãos, porque eu sou bom ou porque... mas, sabe, Deus trabalha em nós, nas nossas escolhas. E o discipulado faz marcas nas nossas vidas. Eu não estou falando de você tomar ações sem pensar e fazer besteira na sua vida, irmão. Por favor, que depois você vá se arrepender. Mas de você conscientemente abandonar suas riquezas para ser completo para Deus. Para alguns isso pode ser uma opinião. Eu não largo essa opinião, isso tem que ser assim, se não for assim está tudo errado. Às vezes você tem que abrir mão dessa opinião e seguir em frente. Para outros, isso pode ser sério com a pureza sexual e não ir até o limite onde você pode tropeçar e cair. É você ser aberto com a sua vida. Para outras pessoas, isso pode ser a forma como você trata o seu marido
ou como você trata a sua esposa, ou a maneira como você se relaciona com seus filhos, ou que os filhos se relacionam com seus pais. Mas a questão é, o que é que você não abre mão? Solta para seguir Jesus. Não seja perfeito para você, seja perfeito para Deus. Seja completamente fiel. Eu não sou bom, mas nós podemos tomar atitudes para Deus. E eu preciso da bondade de Deus, do relacionamento com Ele. Eu preciso da ação sobrenatural de Deus na minha vida. Aquele jovem rico e todos nós nunca vamos poder entrar no reino de Deus. Nunca vamos ganhar a vida se a graça de Deus não triunfar no final e a gente olhar a bondade de Deus. Mas aquele jovem foi surdo para essas coisas. E aí Jesus disse para os discípulos dele: eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Jesus aqui não está dizendo que todas as pessoas pobres vão entrar no reino e que nenhuma pessoa rica vai entrar no reino. Não é isso que ele está dizendo. O ponto aqui do ensino de Jesus recai em outro lugar. A maioria das pessoas da época de Jesus, do tempo de Jesus, acreditava que se você era rico, era porque Deus te abençoava. Então você tinha o selo da aprovação de Deus. Você era bom porque você tinha riqueza, porque você era bem-sucedido. Às vezes a gente pensa isso, né? Aquele irmão ali é abençoado por Deus. Mas Jesus está falando, olha, não funciona assim com Deus. É diferente. A visão de Jesus era diferente. E ele tenta corrigir isso. Eu digo a verdade para vocês. É bem difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas aqui ele está falando que é mais difícil um rico entrar no reino do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E ele está usando isso literal. Algumas pessoas pensam que essa interpretação tem a ver com um buraco que tinha na passagem da porta de Jerusalém, que o camelo precisava passar ajoelhado. Mas isso aí, os estudiosos falam, isso aí não é verdade não. Tá? Isso é uma teoria que criaram. Né? Tá? Jesus estava falando que é impossível. É isso mesmo, ele usa uma hipérbole para falar isso. E isso fica muito mais claro quando a gente vê que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. A gente precisa de Deus para entrar no reino dos céus. Essa impossibilidade é porque a gente precisa de Deus. Então, quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu, para os seres humanos não é possível, mas para Deus tudo é possível. E eu queria fazer só um comentário aqui. Eu contei essa história para minha filha. Eu falei para ela, eu estou acostumado a usar NVI, e a gente falei, olha, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E minha filha de 7 anos falou, eu sou mulher. Eu não sou homem, né? Eu expliquei para ela, não, filha, aqui é homem, aqui é os seres humanos, não é? Mas aqueles homens ali ficaram, os discípulos de Jesus, bom, se as pessoas que eram abençoadas por Deus não entram no reino, então como é que eu vou entrar? As pessoas que tinham um selo de aprovação, que eram ricas, não estão indo. Como é que eu vou? Falei, gente, Jesus falou, vocês têm que confiar em Deus. É Deus que salva vocês, tá? Fiquem tranquilos. Aí Pedro fala, olha Jesus, mas a gente largou tudo para te seguir e a gente vai ganhar o quê? Pedro, na verdade, estava falando em nome de todos eles, porque eu acho que todos eles pensaram assim. E Jesus fala com ele. Jesus, na verdade, faz uma repreensão em alto nível. Ele repreende Pedro carinhosamente e mansamente. Ele fala, Pedro, vocês sacrificaram por mim, é verdade. Mas o que vocês ganham é muito mais do que vocês podem sonhar ou imaginar.
tanto agora quanto na era que vai existir. Vocês vão sentar em tronos e vocês vão ganhar irmãos e irmãs. E vocês vão ganhar a era que há de vir. Isso é muito mais do que qualquer sacrifício que você possa fazer. Então, irmãos, quando a gente é imperfeito para o mundo, mas perfeito para Deus, existe recompensa. E a gente precisa ser agradecido por essas coisas. E não ficar amargurado porque a gente queimou nossa vida para Deus. Vale a pena queimar nossa vida para Deus. E Jesus termina falando: e todo aquele que por minha causa deixa casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais, e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus aqui está estendendo um encorajamento para todos os cristãos. Eu queria terminar contando a história de uma irmã nossa, chamada Kelly. Ela é surda, e uma vez ela estava compartilhando a ceia na igreja. Ela não é da nossa igreja, ela é de uma outra igreja. E ela compartilhou sobre o impacto da cruz na vida dela. E ela falou o seguinte: ela falou como ela era agradecida pela vida de Jesus e quanto isso mudou ela. E ela falou: infelizmente, eu consigo ver Deus. Essa menina, ela foi recusada pelo pai dela porque ela era surda, e ela ficou com a mãe. E a mãe dela teve um padrasto, e o padrasto falou que ela tinha que escolher entre ele ou a filha surda, e a mulher escolheu o padrasto. E essa menina falou o seguinte: eu consigo ver Deus como Criador, eu consigo ver Deus como Salvador, eu consigo ver Deus como um marido, mas eu não consigo ver Deus como um pai. E um dos presbíteros ouviu essa compartilhar dela e escreveu essa escritura. Falou: eu queria ser um pai para você. E ele estendeu o amor de um pai para aquela menina. Muitas vezes os laços que a gente tem dentro da família de Deus podem exceder, tanto na funcionalidade como no carinho e no amor, alguns laços que a gente tem nas nossas famílias. E isso não tem valor que pague. Hoje eu tenho grandes amigos. Henrique, para mim, é como um irmão. Eu estudei a Bíblia junto com ele, mas ele frequentava a minha casa. Quando ele conversa comigo, meu coração se sente à vontade, sabe? E muitos outros irmãos, eu pude participar do ministério servindo nos solteiros com Guilherme, com Alci, que são como irmãos. Eu estudei a Bíblia com o Eduardo, filho do Ney. Estudei a Bíblia com o Ramon. E eu me lembro de uma situação em que eu falei para ele: olha, Ramon, a gente tem uma parceria em que a gente ajuda um o outro. Agora você vai ter outra pessoa que vai te ajudar, porque eu não vou mais estar junto com você, você vai ter outra pessoa. Eu me lembro que ele começou a chorar. Eu não me lembro das palavras, eu me lembro que ele chorou. Eu comecei a chorar também. Mas sempre que a gente está junto, a gente tem um amor assim que é, sabe, impagável. Então a gente recebeu muito mais do que a gente deu. O nosso sacrifício é ínfimo perto do que a gente tem. Eu queria encorajar você a ser agradecido pelo que você tem. Queria terminar dizendo para você: renda-se a Jesus. O seu eu, para ser perfeito para Deus e não para si mesmo. Confie mais em Jesus do que no seu desempenho e nas suas riquezas. E seja grato, porque nós temos o reino de Deus. Queria terminar com uma oração. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado na Tua palavra. Que ela possa frutificar em nós e render frutos que honrem ao Senhor. Que possamos, Deus, apreciar a Tua bondade, a bondade de Deus,
e nos render à nossa vontade e aquilo que a gente considera riqueza para nós, que possamos abrir mão. Que a gente confie mais em Ti do que no nosso desempenho. E que a gente seja grato pelo Seu reino. E como a Tua palavra fala que muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Que a gente não perca, Deus, com o tempo, a gratidão. E não supervalorize a importância que o mundo dá para as coisas. Ao invés da importância que a gente deve dar para as coisas de acordo com a Tua visão e a visão que a Tua palavra nos dá. Nós Te amamos, Deus, e queria orar ao Senhor também, que o Senhor possa abençoar nosso país e os governantes, para que possamos avançar o Teu reino e falar da bondade do Senhor e sobre Jesus. Te oro grato em nome do Teu Filho. Amém. Amém. Obrigado.